Olá, hoje a gente vai mergulhar, assim, bem no coração da máquina do governo para entender como é que as decisões que afetam a nossa vida são tomadas, sabe? Pensa aí, aquela multa que chega em casa, a licença para abrir um negócio ou até a nomeação de um funcionário público. Tudo isso, mas tudo mesmo, passa por um conceito fundamental. Então, vamos juntos desvendar o que são os atos administrativos e por que, olha, eles são tão importantes. Pois é, como é que o governo, de repente, constrói uma ponte, ou libera uma licença, ou simplesmente aplica uma multa? Todas essas ações, sabe, desde as coisas mais simples até as mais complexas, aquelas que ajudam a gente e tem aquelas que, bem, punem a gente, nada disso acontece do nada, por acaso. Tem que ter um ponto de partida oficial, um estalo jurídico, digamos assim. E que instrumento é esse, afinal? A resposta para tudo isso é uma só: o ato administrativo. Pensa nele como a ferramenta que pega a vontade do Estado e transforma em algo real, concreto, com efeito de verdade na nossa vida. É ele que dá a forma oficial para as decisões do governo e permite que a máquina pública funcione, seja para o bem ou para o mal. E olha, entender isso é o primeiro passo para entender como o poder público realmente funciona. Bom, então vamos direto ao ponto, né? Para a gente entender de fato o poder do governo, a gente precisa primeiro definir o que é esse tal de ato administrativo. O que faz a ordem de um guarda de trânsito ser diferente de um simples pedido? O que dá para essa ordem uma força quase de lei? Vamos destrinchar essa definição agora. Ok, vamos lá. A definição clássica, lá do Hélio Lopes Meireles, diz que o ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade da administração pública, agindo como poder público para criar, mudar ou acabar com direitos e também para impor obrigações. Ufa! Calma, vamos quebrar isso em parte para ficar mais fácil. Primeiro, declaração unilateral. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vontade vem só do governo. A administração não precisa pedir a nossa opinião ou concordância para, por exemplo, aplicar uma multa. Ela vai lá e impõe. Ponto. Segundo, agindo em sua capacidade oficial. Isso aqui é super importante. Significa que o governo está agindo com seu poder de Estado, sabe? Com todas as vantagens que isso traz. Por exemplo, se a Petrobras aluga um escritório, ela está agindo como uma empresa qualquer. Isso não é um ato administrativo típico. Agora, se a mesma Petrobras desapropria um terreno para passar um oleoduto, aí sim, aí ela está usando o poder do Estado. E por último, o objetivo é sempre ter um efeito jurídico, seja dar uma licença, que é criar um direito, alterar as regras de um contrato, que é modificar um direito, ou demitir um servidor, que é extinguir um direito. Agora, uma coisa que confunde muita gente, a diferença entre ato e fato administrativo. Mas é mais simples do que parece, olha só. Pensa que o ato é o cérebro, é a decisão, a ordem. E o fato é o músculo, é a ação, a execução dessa ordem. O ato administrativo é o papel que diz demolir o prédio X. O fato administrativo é o trator lá na rua derrubando a parede. Entende a diferença? O ato, por ser uma decisão no papel, pode ser discutido, pode ser anulado se for ilegal, pode ser revogado, a gente já vai falar disso. Mas e o fato? Depois que o trator derrubou o prédio? Não dá para desdemolir, né? A ação física já aconteceu. Claro, dá para consertar as consequências, pagar uma indenização, mas a parede não volta para o lugar. É por isso que todo o controle, toda a discussão se concentra no ato, na decisão que mandou o trator agir. Beleza, para um ato administrativo ser válido, para ele valer de verdade, ele precisa seguir uma espécie de receita. E essa receita tem 5 ingredientes que são essenciais. Pensa neles como se fossem os pilares que seguram a decisão. Se faltar um, ou se um deles estiver estragado, todo o ato pode desmoronar, se tornar ilegal, nulo. Vamos descobrir agora que ingredientes são esses. E para ajudar a gente a não esquecer nunca mais esses 5 elementos, existe um mnemônico, um nomezinho para decorar, que é bem famoso, um pouco esquisito, mas olha, é uma mão na roda, principalmente para quem estuda para concurso. É o COFI-FORMOB. Eu sei, parece um trava-línguas, mas calma que faz todo sentido. Vamos decifrar o que cada pedacinho desse nome quer dizer. Vamos lá, decifrando o COFI-FORMOB com calma, porque isso aqui é a base de tudo. Primeiro, o CO, de competência. O que é isso? É basicamente quem pode fazer o quê. A lei diz qual agente público tem o poder para praticar cada ato. Um policial militar, por exemplo, não pode dar um alvará para construir uma casa. Simplesmente não é da competência dele. Se ele fizer isso, o ato não vale nada. É nulo. Depois vem o FI, de finalidade. Todo, absolutamente todo ato administrativo tem que buscar o interesse público. Essa é a regra geral. E cada ato tem uma finalidade específica na lei.
Imagina que um prefeito desapropria um terreno dizendo que vai construir uma escola, mas na verdade ele dá o terreno para um parente. Isso é um desvio de finalidade, um vício gravíssimo que anula o ato na hora. Seguindo, temos o for, de forma. É o jeito que o ato se apresenta, como ele é colocado no mundo. A maioria das vezes é por escrito, mas pode ser uma ordem verbal de um guarda de trânsito, um apito, um sinal. Se a lei fala, tem que ser por decreto assinado e não for feito assim, o ato é inválido. Aí vem o mo, de motivo. O motivo é o porquê do ato. São as razões, os fatos e as leis que justificam aquela decisão. Por que o carro foi multado? Motivo de fato, estava a 100 por hora. Motivo de direito, a lei diz que o limite ali é 60. Se depois se prova que o carro estava a 50, o motivo era falso, então o ato é nulo. Isso é a famosa teoria dos motivos determinantes. E por fim, o OB, de objeto. O objeto é o efeito prático do ato, o que ele faz. O objeto de uma nomeação é empossar alguém num cargo. E claro, o objeto tem que ser legal, possível de ser feito. Não dá para nomear alguém para um cargo que nem existe, né? E aqui vai uma dica de ouro. Nem todo erro no ato administrativo significa o fim dele. Alguns defeitos podem ser consertados. Defeitos na forma e na competência, na maioria das vezes, podem ser corrigidos pela própria administração. O nome desse processo de cura do ato é convalidação. Para lembrar quais podem ser consertados, tem outro mnemônico: foco, de forma e competência. Pensa assim: um documento que devia ser assinado pelo secretário foi assinado pelo diretor, que é subordinado a ele. Opa, vício de competência. Mas aí o secretário pode ir lá depois e confirmar aquela assinatura. Pronto, o ato foi convalidado, tá curado, como se tivesse nascido perfeito. Mas um detalhe importante: isso só funciona se o erro não for muito grave e se não prejudicar ninguém, ok? Ok, a gente já viu a receita do ato, os ingredientes. Agora, vamos falar dos superpoderes dele. O que faz uma simples folha de papel, com um carimbo oficial, ter tanta força, tanto impacto? São esses superpoderes ou atributos que dão eficiência e autoridade para as decisões do governo. E eles colocam a administração numa posição, digamos, de vantagem em relação a nós, cidadãos. E para lembrar deles, temos mais um mnemônico: PAT. Então vamos ao PAT. Cada letra é um superpoder. P de presunção de legitimidade. Isso significa que todo ato do governo já nasce parecendo certo, válido, legal. A princípio, ele está valendo até que alguém prove o contrário. A de autoexecutoriedade. Esse é forte. A administração pode executar as próprias decisões com as próprias mãos, sem precisar pedir licença para um juiz. O exemplo clássico, a vigilância sanitária que encontra um problema num restaurante. Ela não vai no fórum pedir autorização, ela vai lá e interdita na hora. T de tipicidade. Esse aqui é uma garantia para a gente. Significa que a administração não pode inventar atos da cabeça dela. Todo ato tem que estar previsto, de alguma forma, na lei. É um tipo legal. E, por fim, I de imperatividade. O nome já diz tudo. O ato se impõe, é imperativo. Ele vale para todo mundo, quer a pessoa concorde, quer não. Uma ordem para desocupar uma área de risco, por exemplo, tem que ser cumprida e pronto. Cada um desses, como a gente pode ver, tem um impacto gigante no nosso dia a dia. Essa presunção de legitimidade, o P do PAT, basicamente inverte o jogo. Funciona assim: se chega uma multa de trânsito em casa e a pessoa tem certeza que estava na velocidade certa, não é o governo que tem que provar que o radar funcionava. É a pessoa que recebeu a multa que tem que correr atrás e provar que o radar estava quebrado ou que o agente errou. O ato, a multa, já chega com um selo de verdadeiro até que me provem o contrário. E isso, claro, é um desafio enorme para o cidadão, né? Coloca um peso gigante de ter que produzir provas contra a máquina do Estado. É um dos superpoderes mais fortes e, por isso mesmo, um dos que mais precisam de fiscalização para não virar abuso. Bom, já falamos bastante da teoria, né? Dos ingredientes, dos superpoderes. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Porque os atos administrativos não são todos iguais. Eles são divididos em diferentes tipos, quase como famílias, dependendo do que eles fazem. Vamos dar uma olhada em alguns desses tipos para ver como eles aparecem na nossa vida. Olha só, aqui a gente tem dois tipos bem comuns. De um lado, o ato negocial. É aquele em que a vontade da gente e a do Estado se encontram. A gente pede uma licença para construir, uma autorização para fazer um evento na praça, e se todos os requisitos estiverem ok, o Estado concede. É um negócio, um acordo. Do outro lado, tem o ato punitivo. Aí a conversa é outra. É o Estado usando seu poder para aplicar uma punição por algo errado. A multa de trânsito é o exemplo perfeito.
Mas não para por aí. Tem vários outros tipos. Existem os atos enunciativos, que só declaram ou atestam algo que já existe, tipo uma certidão de nascimento ou um atestado de antecedentes. Eles não criam nada novo, só dizem algo. Temos também os atos normativos, que são super importantes. São eles que criam regras gerais, que valem para todo mundo, como um decreto do presidente ou uma portaria de um ministério. E por fim tem os atos ordinatórios, que são para organizar a casa, sabe? São as ordens internas de um chefe para o seu subordinado, por exemplo. Cada um deles é uma peça nesse imenso quebra-cabeça que é a administração pública. Mas olha que interessante, assim como os atos administrativos nascem, eles também podem morrer. Eles não duram para sempre, não. Um ato pode ser reavaliado e desfeito, tanto pelo próprio governo quanto pela justiça. Então, vamos entrar na parte final do ciclo de vida de um ato, como ele se extingue e o que acontece depois. E as duas principais formas de matar um ato são a anulação e a revogação. E é fundamental saber a diferença entre elas. Vamos lá. A anulação acontece quando o ato é ilegal. Simples assim. Ele nasceu com defeito, doente, violando alguma lei lá naqueles 5 ingredientes do cofre Fórmug. Como é uma questão de legalidade, tanto o próprio governo quanto a justiça podem anular, e o efeito, ele volta no tempo. É o tal do efeito ex tunc. É como se o ato nunca, jamais tivesse existido. Já a revogação é outra história. O ato nasceu legal, perfeitinho, só que com o tempo ele deixou de ser interessante, de ser conveniente para o interesse público. Nesse caso, só o próprio governo que fez o ato pode revogá-lo, porque não é uma questão de lei, e sim de oportunidade. E o efeito é ex nunc, ou seja, só vale daqui para frente. Tudo o que aconteceu enquanto o ato valia, está valendo. Entender isso é importantíssimo para saber como se defender. E lembra que a gente falou sobre curar os atos? Pois é, e se o ato tem um defeito pequeno que dá para consertar e ainda é bom mantê-lo, em vez de sair anulando tudo, a administração pode usar a convalidação. É o processo de consertar aqueles errinhos que não são tão graves, geralmente na forma ou na competência. É como, sei lá, corrigir um erro de digitação num contrato, ou pegar a assinatura que ficou faltando, sem ter que jogar tudo fora e começar do zero. É uma forma de ser mais eficiente e salvar o ato sempre que der. Ufa! A gente viu que o ato administrativo é uma ferramenta muito, mas muito poderosa, com superpoderes que afetam a nossa vida de um jeito bem direto. Isso nos leva a uma pergunta final, né? Com tanto poder assim, quem é que controla isso tudo? Como a gente garante que esse poder seja usado para o bem de todos e não para a vontade de um só? Essa é uma reflexão que todo cidadão deveria fazer. E a resposta é que o controle existe sim. Ele é feito pelo próprio governo, pela justiça, pelos tribunais de contas e, o mais importante, por todos nós, pela sociedade. Porque, no fim das contas, numa democracia, o Estado deveria ser um reflexo de todos nós.